É um prazer estar aqui com os irmãos. Eu os conheço já há alguns anos e Deus os colocou assim em nossos caminhos. Tanto eu quanto a minha esposa, nós temos com certeza sido abençoados com a vida de vocês desde aquele dia que nós nos encontramos pela primeira vez. Os irmãos estiveram conosco lá em Camaçari, quando nós ainda estávamos na congregação de Camaçari. Agora estamos um pouco mais perto, aqui em São Cristóvão, na sede. Mas eu quero apresentar a minha esposa, a missionária Lúcia, que já teve essa oportunidade aqui. E conosco veio também um casal de amigos. Façam apenas um sinalzinho com a mão. O irmão Júlio e a irmã Milena. Esse casal também que Deus tem usado para abençoar as nossas vidas. Deus continue abençoando ricamente a vida de vocês também, Júlio e Milena. Mas eu queria compartilhar então com os irmãos, e à medida que os irmãos fossem achando o texto que é proposto nesta noite, eu queria que você, em reverência à palavra de Deus, ficasse de pé, aqueles que puderem. Isaías 56, versículo 7. Nós temos um tema nesta noite. Quantos conhecem já o tema? Amém. Amém? Celebrando a vida e construindo uma nova história. Vamos falar todos juntos para ficar bem bonito. Celebrando a vida e construindo uma nova história. Amém? Assim nos diz o texto, Isaías capítulo 56, versículo 7. Sim, a esses os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, Deus amado, Pai querido, nós, ó Deus, acabamos de ler uma porção da Tua palavra, Deus. Ó Deus, em que nos fala, Deus, que a Tua casa, Pai, será chamada casa de oração. E foi o Senhor mesmo, ó Deus, que fez esta promessa. Desde lá, ó Deus, do Antigo Testamento, o Senhor já havia dito que as orações que se fizessem aqui neste local, que os teus ouvidos estariam abertos para ouvir. E as tuas mãos, ó Deus, com certeza não estão, ó Deus, fechadas para que não possa abençoar. Então, Deus, nesta noite, estende as tuas mãos e abençoa a tua casa de oração. Todas as sortes de bênçãos espirituais, bênçãos materiais em Cristo Jesus. Amém, queridos? Podem assentar. Eu queria compartilhar com os irmãos este tema. Em primeiro lugar, ele falou muito ao meu coração, Haroldo. Desde quando nós conversamos naquele dia por telefone. Aleluia. Amém. Desde aquele dia que nós conversamos, você enviou a carta com o tema, mas eu estava trabalhando e você me deu o tema. E a partir daquele dia a palavra começou a trabalhar no meu coração. E eu me alegrei muito, porque esta palavra veio assim num momento muito oportuno para as nossas vidas. Para mim, para minha esposa. Porque Deus, de fato, Ele está construindo uma nova história nas nossas vidas. E eu creio que Deus também está construindo uma nova história na sua vida. E de fato, Deus, Ele quer construir uma nova história. Mas lá em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 6, diz assim: olha, para todo o propósito de Deus aqui na terra, há um tempo e há um modo de Deus agir. Talvez você não saiba qual é esse tempo ou qual o modo de Deus agir na sua vida, mas eu quero te dizer que Deus está escrevendo uma nova história na sua vida. Amém? Você crê nisso? Dá uma glória a Deus aí. Talvez as coisas estejam acontecendo assim, de uma forma que você não estava esperando. E eu quero confessar que eu também não estava esperando que as coisas acontecessem assim da forma que estão. Mas
a partir deste tema, eu percebi que Deus, ele tinha coisa muito grande. Além da comemoração dos 26 anos dessa igreja, Deus também estava querendo falar comigo, com minha esposa, com minha casa, e dizer: olha, eu estou construindo uma nova história nas suas vidas. Vocês talvez não estejam entendendo o que está acontecendo, mas essa história está sendo iniciada a partir de hoje. E eu aí tomei posse dessa palavra. Deus está construindo uma nova história na minha vida e na sua vida também. Talvez você aí comece a pensar também assim: olha, algumas coisas estão acontecendo de uma maneira estranha na minha vida. Eu não esperava que as coisas fossem para esse lado. Eu esperava que fossem para o lado de lá. Mas Deus está levando tudo para o lado de lá. Mas a Bíblia também nos diz assim: olha, há caminhos que para o homem parecem bons, perfeitos, agradáveis, suaves, mas o seu final é caminho de morte. Então, sabe qual é a primeira coisa que eu te digo, o primeiro conselho que eu te dou nesta noite? Deixa Deus trabalhar na sua vida, porque o caminho do Senhor é o melhor de todos os caminhos. Deixa Ele te levar para lá ou para cá, para acolá, mas com certeza Ele vai te levar para o melhor lugar. E eu tomo posse também desta palavra. Então, Deus, me leva para onde o Senhor quiser, porque eu sei que o Senhor está escrevendo uma nova história em minha vida. Aleluia. Eu já poderia sair daqui nesta noite, porque eu, assentado ali como estava, meditando na palavra mais uma vez, Deus falou muito ao meu coração. Nesta madrugada eu trabalhei, 3 horas da manhã eu estava lá na sede, e aí no meu celular eu lendo o texto, Deus falando comigo até 5 horas da manhã. Eu lendo apenas esse versículo e Deus falando ao meu coração. E nesta noite eu queria citar, em primeiro lugar, um episódio da palavra de Deus que está registrado aqui no Evangelho de João, o capítulo 4. Se você puder, mesmo assentado, abrir sua Bíblia. Capítulo 4 de João. Todos acharam? Amém. A partir do versículo 6, nos diz assim: estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. E aí daqui a pouquinho nós vamos ver como é que começa então essa rivalidade dos judeus com os samaritanos, para que nós possamos entender muito mais claramente o que se deu aqui neste episódio. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém, queridos? Queridos, esta palavra me veio enquanto eu estava sentado ali. Preparei um sermão, mas Deus disse: olha, eu tenho algo novo para você. E eu comecei a pensar e dizer isso que eu acabei de dizer há poucos instantes: Deus, então me leva para onde o Senhor quiser. E aí, voltando para o texto que nós acabamos de ler, no ano de 1730, antes do nascimento de Jesus Cristo,
o reino foi dividido. E Roboão, o filho de Salomão, ficou com o reino do sul, com 2 tribos, e Jeroboão, o reino do norte, com 10 tribos. Aqui inicia-se essa rivalidade entre judeus e samaritanos. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de 2 Reis, capítulo 17. A partir do versículo 24. Nós vamos perceber, numa linha da teologia conservadora, tradicional ou ortodoxa, esta passagem da mulher samaritana. Os teólogos da modernidade, os contemporâneos, eles trazem esta palavra de uma outra forma, mas o que nos interessa aqui não é a linhagem ou a forma de pensar e de colocar dos teólogos tradicionais, ortodoxos ou dos contemporâneos. Eu quero só que você perceba algumas coisas neste texto e que você perceba que o nosso Deus, Ele é um Deus que constrói novas histórias. Ele é um Deus que Ele quebra laços. Ele veio para quebrar paradigmas, protocolos. É um Deus que veio para resolver problemas não resolvidos por mais ninguém. Esse é o nosso Deus. E aqui nessa passagem de 2 Reis, capítulo 17, versículo 24, diz assim: o rei da Assíria trouxe gente de onde? Babilônia, Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Pronto. Aqui nós temos a continuidade de como iniciou essa rivalidade. Aqueles que já assistiram alguns filmes épicos podem confirmar o que eu vou falar, mas quem já leu também, quem gosta de ler história, ou bíblica, ou história do Brasil, ou história geral, vai também perceber um pouco do que eu vou falar. Era mais do que comum quando um país ele lutava contra um outro país, ele tinha um exército mais forte. Quando ele dominava aquele país que ele estava em guerra, era normal que ele levasse os sobreviventes, soldados, os guerreiros, os mais fortes, os doutores, os mestres, que levassem todos cativos. E aqui, nesta passagem, o rei da Síria, ele dominou Samaria com o seu exército. E ele levou cativo todos aqueles sobreviventes, aqueles que ofereciam alguma resistência ou que poderiam oferecer algum risco para o rei da Síria. Mas era comum também, era normal que uma pequena parcela ficasse ali na terra. Os camponeses, pessoas que não ofereciam nenhuma resistência, pessoas que não ofereciam nenhum medo ao rei da Síria, nada que pudesse impedi-lo de prosseguir naquilo que ele havia já determinado. Então ali em Samaria ficaram alguns camponeses, alguns agricultores, poucas pessoas. E Samaria era uma localidade que adorava ao rei dos reis, ao Senhor dos senhores, que adorava a Iavé. Iavé, o nosso Deus. Samaria era uma cidade que adorava o Todo-Poderoso. Mas quando o rei da Síria invade Samaria e domina, a Bíblia nos diz, no texto que nós acabamos de ler, que ele traz o quê? 5 localidades para habitar em Samaria. Essas 5 localidades que nós acabamos de ver: Babilônia, Cuta, Ava, Amate e Sefarvaim. E essas localidades trouxeram também para Samaria os seus deuses. Era natural que cada um país, que cada uma localidade adorasse a um Deus. Mas Samaria não. Samaria adorava ao Deus de Israel, Iavé. Mas Samaria teve então a sua adoração corrompida. A partir da invasão dos assírios, Samaria passa a ter
a sua adoração corrompida. Porque a partir desse momento, Samaria tem não mais apenas um único Deus. Samaria passa a ter agora 6 deuses. Um Deus de cada localidade dessa, mas Yahvé, porque aquela pequena quantidade de pessoas que ali ficavam ainda conseguiam adorar a Yahvé. E a Bíblia, na leitura que nós depois podemos seguir, a partir do versículo 24, aí você vai ver que quando eles trazem esses povos dessas localidades, esses povos começam a adorar os seus deuses. E aí a Bíblia diz que o Senhor, Yahvé, ele envia leões para matar aquele povo. E os leões começam a destruir aqueles povos de todas aquelas localidades. E um dia chega um dos homens do rei da Síria e diz: olha rei, o Senhor dos nativos aqui de Samaria está enviando leões para destruir o povo, porque o povo não conhece o verdadeiro Deus desta localidade. E o rei aí tem uma ideia, diz: olha, então voltem lá no cativeiro, onde vocês levaram os povos que foram aqui dominados, e tragam de lá sacerdotes para que possam ensinar os povos agora de Samaria a adorar o verdadeiro Deus. E isso foi feito. Mas uma coisa interessante é que o Senhor, o próprio Yahvé, ele já tinha dito: olha, não temereis outros deuses. Versículo 35: e nem vos prostrareis diante deles, nem os servireis, nem lhes oferecereis sacrifício, mas ao Senhor que vos fez subir da terra do Egito com grande poder e com braço estendido, a Ele temereis, e a Ele vos prostrareis, e a Ele oferecereis sacrifícios. Então até aqui nós podemos perceber como iniciou-se essa rivalidade entre judeus e samaritanos, 730 anos aproximadamente antes do nascimento de Jesus. E aqui, quase 800 anos, Jesus se encontra com uma mulher samaritana. A Bíblia não cita o nome dessa mulher, mas a Bíblia diz que ela é uma mulher samaritana. Então aqui ela está representando todos os samaritanos. Essa mulher está representando todos os samaritanos. E um dia a Bíblia diz que Jesus estava ali cansado. Os seus discípulos haviam ido comprar alimentos na cidade e Jesus ficou ali à beira do poço de Jacó. De repente chega aquela mulher. E aquela mulher, vendo Jesus, Jesus olha para ela e diz: olha, dá-me um pouco desta água. E aquela mulher, imediatamente reconhecendo que Jesus era um judeu, ela de pronto diz: olha, como que você, sendo judeu, você me pede água para beber, se você sabe que nós temos uma rivalidade entre judeus e samaritanos que se iniciou há mais de 700 anos atrás. Só que ela não sabia de um detalhe: ela estava diante do Rei dos Reis, aquele que veio para quebrar todo o protocolo. E não importa o tempo, não importa o modo. É isso que Eclesiastes diz: o que importa é que Deus quer construir uma nova história na sua vida. E era isso que Jesus já queria passar para ela de imediato. Jesus estava querendo dizer para ela: olha, eu sei muito bem que há mais de 700 anos os judeus e samaritanos não se dão, mas você sabe quem sou eu? Eu sou aquele que vim para quebrar os muros. Eu vim para destruir os muros que separam povos, pessoas de pessoas. E no lugar dos muros, eu vim para construir pontes. Pontes que ligam as pessoas, que unem as pessoas. Mas aquela mulher não estava entendendo nada que Jesus falava. Jesus diz: olha, você está diante do Filho de Deus, aquele que veio para quebrar todo o protocolo. Essa briga, essa rivalidade de mais de 700 anos, eu quero quebrar agora. E é isso que Jesus está fazendo nas nossas vidas hoje.
Ele está quebrando todo o protocolo. Ele está quebrando toda a rivalidade. Ele está quebrando tudo que não presta em nossas vidas. E Ele te diz nesta noite: eu quero escrever uma nova história na sua vida. Foi dessa palavra que eu tomei posse. Não importa o tempo, amados. É isso que Eclesiastes 8:6 diz. Para todo propósito há um tempo. Para aquela mulher, o tempo era mais de 700 anos. Talvez para você seja alguns dias, alguns meses, algumas semanas. Mas eu quero te dizer que nesta noite o Senhor está aqui. E eu quero te dizer também, sabe mais uma coisa? Aqui, este lugar chamado de casa de oração, para você nesta noite é o poço de Jacó. E você está se encontrando com Jesus à beira desse poço. E Jesus quer quebrar todo o protocolo da sua vida. Jesus quer quebrar tudo que não presta. Porque Ele quer, a partir deste momento, escrever uma nova história da sua vida. E aquela mulher, ela vira para Jesus e fala essas coisas, fala da rivalidade. E Jesus apenas diz para ela: olha, se você soubesse quem é que te pede água, você era que me pediria. Porque a água que você tem para me dar, esta água eu posso beber e daqui a pouco eu vou tornar a ter sede. Mas a água que eu tenho para te oferecer, esta água é que leva a vida eterna. Porque se você experimentar desta água, você nunca mais terá sede. É esta água que Jesus está te oferecendo nesta noite, querido. É esta água que Jesus está te oferecendo, querido. Beba da água que é Jesus nesta noite e deixa Ele construir uma nova história da sua vida. Esquece de tudo que passou. Esqueça as injustiças que você tem passado. Porque um dos nomes do nosso Deus Yahvé é Jeová Tsidkenu. O Senhor é a nossa justiça. Deixa Deus fazer justiça por você. Não tente fazer você justiça com suas próprias mãos. Sabe por quê? Porque você é filho, você é filha de Deus. A sua luta, quem guerreia por você é Deus. Eu, a semana passada, estava em Camaçari com minha esposa. No domingo pela manhã, assim que eu liguei meu celular, eu recebi uma mensagem. Uma mensagem que dizia assim: olha, nesta peleja, você não está só. Nesta peleja, quem está pelejando por você é Deus. Ele só quer que você pare e se mantenha de pé. Então é isso que eu quero trazer também para você. Este versículo que diz assim: olha, esta peleja não é sua. Esta peleja é do Senhor. E o Senhor te diz nesta noite: fica parado, se mantenha de pé e deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus lutar por você, porque Deus é a sua justiça. E eu creio, tenho tomado posse também. E eu fico a cada dia maravilhado mais e mais com o nosso Deus, porque todas as vezes que eu pego a palavra de Deus para preparar um sermão, Deus fala profundamente ao meu coração. E assim tem sido durante esses anos de ministério. Deus tem abençoado a minha vida, a minha família, com a sua palavra. Então eu quero te dar mais um conselho: coma a palavra de Deus, porque ela é vida, ela traz vida, e ela nos ensina a nos mantermos de pé diante de qualquer situação. Então não importa o que está acontecendo com a sua vida, não importa a forma que está acontecendo, o jeito, o tempo que está durando, a única coisa que importa é que o Senhor é contigo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Deus está construindo uma nova história. E Jesus, Ele continua falando para aquela mulher. E aí eu quero trazer agora uma versão dos teólogos ortodoxos, quando eu disse logo no início, que é quando Jesus vira para aquela mulher e diz assim, versículo 9: então lhe disse
Não, desculpe, versículo 11. Respondeu-lhe ela, João 4, 11: Senhor, tu não tens como tirar a água e o poço é fundo, onde pois tens água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e assim seus filhos e seu gado? Aquela mulher não sabia que ela estava diante de Jesus. Jesus, ela ainda pergunta: queres tu maior do que Jacó, o nosso pai? E o versículo 13 diz assim: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Aquela mulher ainda não estava compreendendo que ela estava diante de Jesus. Então disse-lhe Jesus, versículo 16: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Aqui que eu quero trazer essa versão, essa linha dos teólogos tradicionais ortodoxos, que ela conflita um pouco com a linha dos teólogos contemporâneos. Quando Jesus fala para aquela mulher: olha, bem disseste, porque já tiveste 5 maridos. Lembram que lá em 2 Reis, capítulo 17, versículo 24, nós acabamos de ler, quantas localidades foi que o rei da Síria trouxe para habitar em Samaria? 5 localidades: Babilônia, Ava, Cuta, Amate e Sefarvaim. O que Jesus estava querendo dizer nesta linhagem ortodoxa era justamente isso: olha, você samaritana, você povo samaritano, já tiveste 5 deuses estranhos, porque a palavra marido no hebraico é uma das traduções de Baal. Baal quer dizer marido também. Senhor, marido, é uma das traduções da palavra Baal. Então o que Jesus estava dizendo para ela era justamente isso: você já teve 5 deuses estranhos, mas eu quero te oferecer nesta noite o Deus verdadeiro. Eu quero te oferecer Yahvé na sua vida. E Jesus estava ali justamente para oferecer o Todo-Poderoso. E aquela mulher não entendia. Mas uma coisa é certa, amados: todo aquele que tem um encontro com Jesus, um encontro verdadeiro, ele tem a sua vida mudada. E ele nunca mais, ou ela nunca mais, será a mesma pessoa a partir do momento que se encontra com Jesus. E na vida daquela mulher não foi diferente, porque a Bíblia diz que aquela mulher saiu dali correndo e foi avisar os seus, porque ela teve um encontro com o Rei dos Reis, diante do poço de Jacó. E eu quero te dizer mais uma vez, nesta noite você está diante do poço de Jacó aqui. E se você tiver esse encontro verdadeiro com Jesus, você vai sair daqui com uma nova história sendo reconstruída em sua vida. Porque Jesus está aqui nesta noite e Ele quer fazer isto na sua vida. Mas eu quero então voltar para o nosso texto de Isaías, para nós trazermos mais uma história, para nós vermos o quanto maravilhoso é o nosso Deus. Um Deus que não faz acepção de pessoas, Isaías 56. Um Deus que não faz distinção, que não faz separação. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Esse é o nosso Deus. É o Deus a que nós servimos. E não importa quem você é, Deus, Ele te chama nesta noite. Isaías 56, a partir do versículo 3. Olha só o que nos diz o versículo 3. Não fale o estrangeiro, que se houver chegado ao Senhor dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados:
escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Aqui nesse relato bíblico, nós temos aqui duas classes de pessoas excluídas. E eu quero frisar bem isso. Eram pessoas excluídas, pessoas que não tinham também nenhum valor, assim como aquela mulher samaritana não tinha nenhum valor para os judeus. Aqui também essas duas classes de pessoas não tinham nenhum valor para aqueles que adoravam a Yahvé, os judeus, porque eles eram discriminados, eunucos e estrangeiros. Eunuco era aquele homem, a Bíblia nos diz assim, se você puder abrir rapidamente lá em Mateus, capítulo 19 de Mateus, o versículo 12. Quem achar pode ler, por favor. Mateus 19, 12. Pronto. A Bíblia nos traz aqui, nesse relato de Mateus 19, 12, as três formas possíveis de ser eunucos. Primeiro ela diz, olha, eunuco pode ser aquele nascido dessa forma, ele pode ser um eunuco de nascença, mas ele também pode ser um eunuco que passou por alguma intervenção humana, alguma intervenção cirúrgica. E a terceira forma era, ele não nasceu eunuco, não teve nenhuma intervenção humana para que ele fosse eunuco, mas ele, por livre e espontânea vontade, ele quis ser eunuco em prol do reino de Deus. E eu quero então dizer que o eunuco, naquela época, naquele contexto ali, era uma pessoa totalmente discriminada. Para vocês terem uma ideia, o eunuco ali era como aquela mulher do fluxo de sangue, era impuro, porque ele não podia produzir, ele não podia ter filhos, então ele não tinha também direito à herança da terra, porque ele não tinha filhos. Assim eram os eunucos, ou nascido assim, ou passado por alguma intervenção cirúrgica, ou então por escolha própria, para se dedicar ao reino de Deus. O estrangeiro, a segunda classe de pessoas que a Bíblia cita aqui, eram também pessoas que vinham de qualquer lugar, estrangeiro. E esses também eram discriminados, porque nem os eunucos e nem os estrangeiros poderiam entrar no templo para adorar o Senhor. Mas nessa perspectiva que aqui nós nos encontramos, eu quero te dizer que, ainda aqui no Antigo Testamento, o Senhor, Yahvé, ele já agia dessa forma, não fazendo acepção de pessoas. E é por isso que Yahvé, ele diz assim, olha, talvez você seja um eunuco de nascença, ou que passou por alguma intervenção, ou você escolheu ser assim. Mas nesta noite eu quero te dizer que eu posso fazer você produzir. Assim o Senhor está dizendo para você. Talvez você tenha nascido e não está produzindo nada no reino de Deus até agora. Ou talvez você estivesse produzindo, mas você passou por alguma intervenção do homem e de repente a sua produção no reino de Deus foi cortada. Ou talvez a terceira forma, você mesmo tenha escolhido, olha, eu não quero mais produzir nada no reino de Deus, não. Eu vou dar um tempo, eu vou parar. E aí você se tornou um eunuco no reino de Deus. Mas eu quero te dizer
que se você abrir o seu coração nesta noite, o Senhor pode fazer você voltar a produzir. E você vai produzir muito e muitos frutos. E a Bíblia diz assim, olha, e os frutos que você produzir, eles serão frutos que vão permanecer. Amém? E assim eram os eunucos. E a Bíblia ainda nos diz, versículo 4 do capítulo 56, diz assim: porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial, um nome melhor do que filhos e filhas. É isso que o Senhor quer fazer com você nesta noite. O Senhor quer te dar um nome maior do que qualquer nome aqui na terra. O Senhor não está interessado, nem está se importando com a posição, não. Você vai ter uma posição de, sei lá, vereador, deputado. Você vai ter uma posição de governador, de presidente, não. O Senhor quer te dar um nome que está acima de todos esses nomes. O Senhor, nesta noite, Ele quer te dar um nome eterno, um nome que não se apaga. É o nome que Ele mesmo vai escrever lá no seu livro da vida eterna. Este nome o Senhor quer te dar nesta noite. Só depende de você. E foi isso que o Senhor disse que faria com os eunucos. Ele disse, olha, aqueles eunucos que guardam a minha palavra, que me adoram, que me servem, a esses eu não farei acepção. A esses eu darei um nome muito maior do que de filho e de filha. Eu darei um nome eterno a ele. E ninguém pode tirar esse nome. É este nome que está sobre a minha vida e sobre a sua vida também, amados. E não importa as injustiças, não importa o que você tem passado, o nome que o Senhor Jesus te deu, ninguém pode tirar. E já está registrado lá no livro da vida. Este nome é eterno. Assim, da mesma forma, o Senhor fala aos estrangeiros, no versículo 6. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Aí eu lembrei do salmista quando diz, olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aqui é a casa de oração. Este lugar é chamado casa de oração. E a Bíblia nos diz que aqui, todas as orações que fossem feitas, o Senhor estaria com os seus olhos abertos e seus ouvidos também para ouvir o que se for falado e o que se for pedido aqui neste lugar, porque neste lugar reina o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero te dizer, para nós finalizarmos, uma coisa muito importante nesta noite. Nesta noite você tem a oportunidade de se alegrar de uma forma que talvez você não tenha se alegrado durante toda essa semana. Não porque eu estou aqui, não porque os pastores estão aqui, pastor Haroldo, pastor Danilo, pastor Roberto, não, é porque o Espírito Santo está aqui nesta noite. Então este é um motivo de alegria para todos nós, porque você está na casa de oração, o Espírito Santo está aqui e você pode abrir a sua boca e pedir o que quiser, porque a palavra de Deus diz que o que for ligado aqui será ligado lá no céu. Então abre a sua boca e clame ao Senhor. Eu quero te convidar a ficar de pé.